Você já sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer, mas escolheu ignorar aquele sentimento? Já teve a sensação de que Deus estava tentando te alertar, e mesmo assim, você seguiu em frente como se nada estivesse acontecendo? Pois é. O diabo adora quando você faz isso, porque Deus diz: o diabo está esperando por aqueles que ignoram. Ignoram os sinais, ignoram a voz de Deus, ignoram o perigo espiritual que se aproxima em silêncio. Hoje, neste vídeo, você vai entender por que muitas das batalhas que enfrentamos não começaram do nada. Elas começaram no momento em que deixamos de ouvir. O inimigo não precisa destruir alguém que já está atento. Ele destrói quem dorme, quem se distrai, quem ignora. Então, se você tem sentido uma inquietação espiritual, se parece que algo dentro de você está te chamando para despertar, fique comigo até o final. Porque talvez Deus esteja falando com você agora mesmo. A verdade é que o diabo não precisa de pressa. Ele só precisa de silêncio. O silêncio da oração que você parou de fazer. O silêncio da Bíblia que ficou fechada há semanas. O silêncio do seu coração que deixou de buscar a presença de Deus. É nesse espaço vazio que ele espera. E quando ele percebe que você está ignorando os sinais, é ali que ele age. Deus, em sua infinita misericórdia, sempre envia alertas. Às vezes, ele fala através de pessoas, outras vezes, através de circunstâncias. E em alguns momentos, ele fala no mais profundo da nossa consciência. Mas o problema é que muitos não querem ouvir. Acham que é só uma fase, só um cansaço, só uma coincidência. Mas não é. São avisos. São toques espirituais tentando te acordar antes que algo pior aconteça. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Perceba, ele anda ao redor, esperando, observando, e ele não precisa te atacar quando você está firme na fé. Ele só precisa te ver distraído. É por isso que Deus diz que o perigo está em ignorar, porque a ignorância espiritual abre a porta para o inimigo entrar sem resistência. Talvez você esteja ignorando os sinais hoje. Um sonho que se repete, um desconforto que insiste em te avisar que algo está errado. Uma sensação de que o ambiente ao seu redor mudou, que pessoas estão se afastando, que sua mente está cansada, que sua fé está enfraquecendo. E mesmo assim, você tenta seguir como se tudo estivesse bem. Mas Deus está te dizendo, pare e olhe, eu estou tentando te alertar. O inimigo não aparece com chifres ou tridente. Ele aparece em pequenas distrações. Ele se disfarça de rotina, de correria, de problemas comuns. Ele entra pela brecha da indiferença espiritual. E quando você menos percebe, já está longe da presença de Deus, cercado por pensamentos negativos, dúvidas e medos. E é nesse ponto que muitas pessoas caem, porque acham que o mal vem de uma vez, mas ele vem devagar. Primeiro, tirando seu tempo de oração, depois, roubando sua paz, depois, te afastando da comunhão. E quando você se dá conta, está completamente vulnerável. O diabo espera exatamente por esse momento, o momento em que você ignora o que Deus está tentando te dizer. E sabe o que é mais perigoso? Quando o orgulho te faz acreditar que está tudo bem, que você não precisa mudar, que não precisa ouvir, que pode continuar no mesmo caminho. O inimigo usa o orgulho como uma venda espiritual, e muitos, infelizmente, só percebem quando já estão feridos, vazios e arrependidos. Mas a boa notícia é que Deus nunca para de chamar. Mesmo quando você ignora, Ele continua batendo a porta. E hoje, Ele pode estar te chamando mais uma vez, através deste vídeo. Deus não quer te assustar com a frase, o diabo está esperando. Ele quer te acordar, Ele quer te proteger, Ele quer te mostrar que existe uma guerra espiritual acontecendo agora mesmo.
e que o campo de batalha é a sua mente, o seu coração e a sua fé. E sabe o que é pior? Muitos perdem batalhas espirituais por causa de coisas pequenas. E é aqui que entra a metáfora do mosquito. O mosquito é pequeno, quase invisível. Você mal o percebe, mas ele pode carregar doenças mortais. Ele é como o pecado ignorado. Parece inofensivo, mas tem poder para destruir o corpo inteiro. É exatamente assim que o inimigo trabalha, por meio das coisas que você considera pequenas demais para se preocupar. Talvez seja uma atitude que você acha que não tem problema, uma palavra maldosa, um pensamento impuro, um perdão que você nunca liberou, uma mágoa que você insiste em guardar. Tudo isso parece pequeno, mas são mosquitos espirituais contaminando a sua alma aos poucos. E quando você ignora, o veneno começa a agir. Deus te chama hoje para eliminar esses mosquitos antes que se tornem uma praga, antes que tomem conta da sua vida espiritual. Porque o diabo não precisa de um portão escancarado para entrar, basta uma fresta. Por isso, ouça, não ignore mais. Não deixe o mal crescer dentro de você por causa da negligência espiritual. O diabo está esperando por aqueles que ignoram, mas Deus está esperando por aqueles que despertam. Mas há algo que muitos ainda não entendem. O inimigo não trabalha com pressa, ele trabalha com paciência. Ele observa, ele estuda, ele espera, ele conhece as suas rotinas, as suas fraquezas, as suas reações. E quando percebe que você parou de discernir, ele começa a agir sorrateiramente. O diabo não precisa te fazer cair de uma vez. Ele apenas empurra um pouco a cada dia, até que você mesmo se entregue. A grande estratégia do inferno é te fazer achar que está tudo sob controle. Que aquele afastamento da presença de Deus é só temporário. Que aquela prática que te afasta do Espírito Santo é só uma fase. Mas a verdade é que cada pequeno, não tem problema, se transforma em um grande abismo entre você e Deus. E quando esse abismo se forma, o inimigo se instala nele. O diabo não tem poder sobre quem vigia. Ele não pode tocar aquele que está debaixo da cobertura espiritual de Deus. Mas quando a vigilância acaba, quando a fé se apaga, quando a oração silencia, o escudo espiritual se enfraquece. E é exatamente ali que ele lança as suas setas, frias, lentas e certeiras. E talvez você esteja vivendo isso agora, um cansaço que você não entende, uma tristeza sem motivo, uma sensação constante de desânimo, de vazio, de confusão. E você pensa que é apenas emocional, mas no mundo espiritual há uma batalha acontecendo por você. Uma guerra que só será vencida quando você voltar a ouvir a voz de Deus. Quantas vezes o Senhor já tentou falar com você, através de um versículo, de uma pregação, de uma dor, de um sonho, mas você ignorou dizendo a si mesmo, depois eu oro, amanhã eu mudo, um dia eu volto para a igreja, e esse depois se tornou o terreno fértil onde o diabo planta a sua estratégia. Deus te chama hoje para abrir os olhos, para despertar. Porque enquanto você ignora, o inimigo trabalha. E quando ele trabalha, o resultado é sempre o mesmo: destruição. Ele destrói relacionamentos, ele destrói famílias, ele destrói ministérios. E tudo começa no mesmo ponto: a negligência espiritual. O inimigo não teme quem peca e se arrepende. Ele teme quem peca e aprende. Porque quem aprende não cai no mesmo erro. Por isso ele tenta te manter distraído, com medo, com vergonha. Ele te quer confuso. Porque enquanto você não entende o que está acontecendo, ele domina o cenário. Há pessoas que perderam tudo simplesmente porque ignoraram o primeiro sinal. Deus sempre avisa antes da queda. Sempre. Mas o orgulho humano, o desejo de controlar tudo, faz muitos fecharem os ouvidos. E é nesse silêncio espiritual que o diabo constrói fortalezas mentais, pensamentos que aprisionam, mentiras que parecem verdades. Você já percebeu como às vezes um simples pensamento negativo consegue te dominar o dia inteiro? Isso não é coincidência.
Isso é guerra. E quem não enxerga o campo de batalha, acaba sendo o campo de batalha. Por isso Deus te diz, não ignore mais, não ignore a dor que está tentando te ensinar, não ignore a voz que está te chamando de volta, não ignore a sensação de que algo precisa mudar, porque esse algo pode ser o limite entre o livramento e o desastre. Muitos estão sendo enganados por distrações sutis. O diabo não quer te assustar, ele quer te distrair. Ele quer te manter ocupado demais para orar, cansado demais para ler a palavra e distraído demais para perceber que está te afastando aos poucos da presença de Deus. E o pior é que ele faz isso com coisas aparentemente boas: trabalho, responsabilidades, rotina. Ele transforma bênçãos em armadilhas. Mas Deus quer restaurar sua vigilância espiritual. Ele quer reacender o discernimento que o inimigo tentou apagar. Porque há uma geração inteira sendo engolida pela indiferença espiritual. E Deus está levantando pessoas que não vão ignorar mais os sinais. E se você está ouvindo isso agora, é porque Deus te escolheu para ser um desses. Ele está te despertando para que você não seja mais vítima da escuridão, mas uma luz que alerta outros. Porque quando você desperta, outros ao seu redor também acordam. Sua mudança se torna um testemunho vivo. Sua volta para Deus se torna uma arma contra o inferno. Deus nunca te deixou. Mesmo quando você se afastou, Ele continuou esperando o momento certo para te chamar novamente. E talvez esse momento seja agora. Porque há coisas no mundo espiritual que só mudam quando você decide reagir, quando você decide parar de ignorar. O diabo está esperando por aqueles que ignoram, mas Deus está preparando promessas para aqueles que despertam. E quando você desperta, o inimigo perde força. Quando você se levanta, o inferno treme. Porque o poder de quem volta para Deus é maior do que qualquer plano que o inimigo tenha feito no escuro. Lembre-se, o inferno não teme o barulho do seu desespero. Ele teme o som da sua decisão. A decisão de voltar, de mudar, de obedecer, de vigiar. A decisão de fechar as portas que ficaram abertas. Porque quando você decide fechar a brecha, o inimigo perde o acesso. E se o inimigo tem te atacado, talvez seja porque ele sabe que algo poderoso está prestes a nascer dentro de você. Os ataques mais fortes vêm antes das maiores viradas espirituais. Então, não desanime, desperte, porque aquilo que parecia um fim pode ser o recomeço do plano de Deus na sua vida. Deus está te chamando de volta à posição de vigilância. E Ele está dizendo, não ignore o que eu estou te mostrando. Talvez não seja o diabo te atacando, talvez seja Deus te acordando. E há uma diferença enorme entre destruição e despertamento. O primeiro vem para te derrubar, o segundo para te restaurar. O inimigo espera você adormecer na fé, mas Deus está agora batendo à porta do seu coração dizendo, acorda, porque o inimigo não vai mais te encontrar dormindo. Essa é a hora de se levantar, de restaurar o altar da oração, de limpar o coração das mágoas e de reabrir o seu diálogo com o céu. E quando você fizer isso, vai perceber algo extraordinário. Aquilo que o inimigo esperava usar contra você, Deus vai usar a seu favor. Porque nada pode impedir o agir de Deus na vida de quem desperta espiritualmente. Mas existe algo ainda mais profundo nessa mensagem. O inimigo não espera apenas que você ignore a voz de Deus. Ele quer que você comece a duvidar dela. Quando o diabo não consegue te cegar, ele tenta confundir a tua visão. Ele planta dúvidas sutis, pensamentos de incredulidade, vozes que te fazem questionar se foi mesmo Deus quem falou. E é nesse ponto que muitos perdem a guerra, porque deixam a dúvida dominar a fé. A dúvida é como uma rachadura em um muro. Pequena no início, quase imperceptível, mas com o tempo ela se alarga, enfraquece a estrutura e faz tudo desmoronar. O diabo sabe disso e é por isso que ele trabalha na sua mente.
Ele quer que você viva cheio de incertezas, cheio de medo, incapaz de confiar plenamente em Deus, porque quem duvida para de obedecer, e quem para de obedecer, para de ouvir. Mas Deus continua falando. Mesmo quando você se afasta, Ele fala. Mesmo quando você ignora, Ele insiste. Mesmo quando o seu coração se fecha, Ele busca uma brecha para entrar. E o que Ele mais deseja é restaurar a tua sensibilidade espiritual. Porque quando o coração volta a ouvir, o inimigo perde o controle. O problema é que muitos querem ouvir Deus apenas nas vitórias, mas Ele fala principalmente no silêncio. Ele fala na dor, na espera, nas noites de lágrimas. E o diabo sabe disso. Por isso ele tenta transformar o silêncio em desespero. Ele quer que você desista antes de entender o que Deus está construindo. Mas o silêncio de Deus nunca é ausência, é estratégia. Há pessoas que estão prestes a viver um milagre, mas não percebem, porque estão olhando apenas para o que está visível. O diabo as mantém focadas no que dói, enquanto Deus trabalha no invisível. E é aí que o inimigo vence, quando ele faz você acreditar que nada está acontecendo. Mas a fé verdadeira é crer que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece parado. O diabo espera que você se canse, que você desista da oração, que pare de lutar. Ele não teme a sua fraqueza, ele teme a sua perseverança, porque um cristão que continua de pé, mesmo ferido, é uma ameaça ao inferno. E é por isso que Deus quer te lembrar hoje: não pare, não recue, não desista. Continue orando, continue buscando, continue acreditando. Há algo que o inimigo nunca vai entender: o poder de um coração arrependido. Quando você se volta para Deus de todo o coração, todo o inferno perde força, porque o arrependimento destrói os planos do inimigo e reacende o propósito de Deus. O que o diabo esperava usar para te envergonhar, Deus transforma em testemunho. Deus está te chamando para um novo nível de discernimento. Ele quer abrir os teus olhos espirituais para que você perceba as armadilhas antes que elas se formem. Ele quer te ensinar a reconhecer o que vem dele e o que vem do inimigo. Porque quando você começa a discernir, o inimigo não consegue mais te enganar com mentiras disfarçadas de verdades. Lembre-se, o diabo é o pai da mentira, mas Deus é a própria verdade. E quando a verdade entra, a mentira não tem mais poder. Por isso, busque a presença de Deus, como quem busca o ar para respirar. Porque o discernimento espiritual não nasce da pressa, nasce da intimidade. Quanto mais você conhece a voz de Deus, menos o inimigo consegue te confundir. E no fim, tudo se resume a uma escolha: continuar ignorando ou despertar. Ignorar é mais fácil, mas despertares mudam destinos. Hoje, Deus te dá essa oportunidade. Ele está dizendo: eu ainda falo, eu ainda cuido, eu ainda espero você abrir os olhos. Não deixe que o inimigo vença simplesmente porque você não quis ouvir. Se essa mensagem falou com você, se de alguma forma Deus tocou o seu coração através deste vídeo, então deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com a palavra e fortalecer ainda mais essa comunidade de fé. E não saia ainda, tem outro vídeo aparecendo na tela agora mesmo, com uma mensagem poderosa que pode transformar ainda mais a sua caminhada espiritual. Assista, reflita e permita que Deus continue falando com você. Até a próxima e que o Senhor te abençoe poderosamente.